Salve, salve, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui você confere informações sobre história, geografia, política, cultura e também sobre o futebol do continente. Cada episódio do Mama África FC Continente fala especialmente sobre um país africano para conhecermos as nações que compõem a África. Nesse episódio vamos apresentar São Tomé e Príncipe. A ilha de São Tomé foi descoberta no dia da celebração do santo de mesmo nome, em 21 de dezembro. Já o príncipe de Portugal, à época da descoberta da ilha vizinha, era João II, apelidado de Príncipe Perfeito. Assim passou a designar o nome da outra ilha, e a união das duas formou o país São Tomé e Príncipe. A República Democrática de São Tomé e Príncipe é uma das menores nações africanas e é um país constituído por duas ilhas principais no meio do Oceano Atlântico. Ninguém vivia nas ilhas de São Tomé e Príncipe antes da chegada dos colonizadores portugueses, no final do século XV. Os navios portugueses carregados de escravos paravam na região a caminho do Brasil. Nas ilhas, os escravos cultivavam cana-de-açúcar e cacau para abastecer o mercado português. O primeiro assentamento bem-sucedido de São Tomé foi fundado em 1493 por Álvaro Caminha, que recebeu a terra como uma concessão da coroa portuguesa. A Ilha de Príncipe foi estabelecida em 1500 sob um acordo semelhante. No início do século XVI, a partir do trabalho escravo, os colonos portugueses converteram as ilhas na região de maior exportação de açúcar na África. As ilhas de São Tomé e Príncipe foram retomadas e administradas pela coroa portuguesa em 1522 e 1573, respectivamente. O cultivo de açúcar diminuiu ao longo dos outros 100 anos, e por meados de 1600, São Tomé era pouco mais que um porto de escala para navios de abastecimento de combustíveis. No início de 1800, duas novas culturas de café e cacau foram introduzidas. Os solos ricos vulcânicos mostraram-se bem adaptados à nova indústria de culturas de rendimento e as plantações extensas, de propriedade de empresas portuguesas ou proprietários absentistas, ocuparam quase toda a boa terra de cultivo. Em 1908, São Tomé tornou-se o maior produtor mundial de cacau, sendo ainda a cultura do país mais importante até hoje. A agitação laboral esporádica e insatisfação culminando em um surto de motins em 1953, em que centenas de trabalhadores africanos foram mortos pelos governantes portugueses em confronto. Um dos conflitos mais marcantes na história de São Tomé e Príncipe foi o massacre de Batepá, o qual continua sendo um grande evento na história das ilhas e que o governo comemora o seu aniversário. No final dos anos 1950, quando outros países emergentes em todo o continente africano exigiam a independência, um pequeno grupo de são-tomenses tinha formado o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe, o MLSTP, que eventualmente estabeleceu a sua base no Gabão. Os acontecimentos se deram rapidamente após a derrubada da ditadura de Salazar e Caetano em Portugal, em abril de 1974. O novo regime português se comprometeu com a dissolução de suas colônias ultramarinas. Em novembro de 1974, seus representantes se reuniram com o MLSTP em Argel, na Argélia, e negociaram um acordo para a transferência de soberania. Depois de um período de governo de transição, São Tomé e Príncipe conseguiu a sua independência em 12 de julho de 1975, escolhendo como seu primeiro presidente o secretário-geral do MLSTP, Manuel Pinto da Costa.
Em 1990, São Tomé tornou-se um dos primeiros países africanos a adotar reformas democráticas. Mudanças na Constituição e legalização de partidos da oposição levou às eleições livres, transparentes, em 1991. Miguel Trovoada, um antigo primeiro-ministro que ficou em exílio desde 1986, voltou como candidato independente e foi eleito presidente naquele ano. Trovoada foi reeleito nas eleições de São Tomé em 1996. O Partido da Convergência Democrática, o PCD, derrubou o MLSTP para tirar a maioria das cadeiras na Assembleia Nacional. No início das eleições legislativas, em outubro de 1994, o MLSTP ganhou uma pluralidade de lugares na Assembleia. Ele recuperou a maioria absoluta nas cadeiras nas eleições de novembro de 1998. As eleições presidenciais foram realizadas em julho de 2001. O candidato apoiado pelo Partido de Ação Democrática Independente, Fradique de Menezes, foi eleito no primeiro turno e tomou posse da presidência em 3 de setembro. As eleições parlamentares realizadas em março de 2002 levou a um governo de coalizão após nenhum partido ganhar a maioria dos assentos. Uma tentativa de golpe de Estado aconteceu em julho de 2003, por parte de alguns membros do Exército e da Frente Democrática Cristã, a FDC. Em setembro de 2004, o presidente Fradique de Menezes demitiu o primeiro-ministro e nomeou um novo gabinete, que foi aceito pelo partido majoritário. Em junho de 2005, após o descontentamento público com licenças de exploração de petróleo concedidos na Zona de Desenvolvimento Conjunto com a Nigéria, o MLSTP, partido com maior número de assentos na Assembleia Nacional à época, e seus parceiros de coalizão ameaçaram demitirem-se do governo e forçar eleições legislativas antecipadas. O presidente e o MLSTP concordaram em formar um novo governo para evitar eleições antecipadas. O novo governo incluiu Maria Silveira, do Banco Central de São Tomé e Príncipe, que serviu simultaneamente como primeira-ministra e ministra das Finanças. Nas eleições legislativas de 2006, não houve problemas, com o partido do presidente Menezes, o Movimento Democrático das Forças de Mudança, MDFM, conquistando 23 assentos e tendo uma vantagem inesperada à frente do MLSTP. Em meio a negociações para formar um novo governo de coalizão, o presidente Menezes nomeou um novo primeiro-ministro e um novo gabinete. Em 30 de julho de 2006, aconteceram as quartas eleições democráticas, presidenciais e multipartidárias em São Tomé e Príncipe. Fradique de Menezes foi novamente anunciado como vencedor, com cerca de 60% dos votos. Fradique permaneceu na presidência do país até 2011, quando Pinto da Costa novamente assumiu o poder do país. Evaristo Carvalho, desde 2016, é o presidente do país. Até hoje, 4 líderes políticos governaram São Tomé e Príncipe de forma efetivada. O único idioma oficial em São Tomé e Príncipe é o português. As línguas regionais crioulas, como forro, angolar e principense, também são largamente utilizadas pela população local. A extensão territorial do país é de 964 km². São Tomé e Príncipe é o segundo menor país africano em território, à frente apenas das Ilhas Seychelles. A população são-tomense é estimada em 211 mil habitantes, sendo também a segunda menor da África e novamente maior apenas que as Ilhas Seychelles. A população são-tomense é composta etnicamente, majoritariamente, por africanos e por minorias de portugueses e de povos euro-africanos. A principal religião são-tomense é o cristianismo, dos quais os católicos são sua maioria. A moeda são-tomense é a dobra. São Tomé e Príncipe não possui nenhuma fronteira terrestre e está localizada no Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico,
a mais de 300 mil metros dos países mais próximos, como por exemplo Gabão, Guiné Equatorial e Camarões. O país está localizado na África Ocidental. Sua capital é São Tomé. São Tomé e Príncipe é membro da União Africana, da Organização das Nações Unidas, a ONU, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, entre outras entidades. A economia de São Tomé e Príncipe depende muito da agricultura e da pesca. O cacau é o principal produto agrícola do país. Entre as outras culturas, destacam-se o coco, o café, a canela e a banana. O país também produz azeite de dendê, roupas, sabão, cerveja e madeira. No início do século XXI, São Tomé e Príncipe começou a desenvolver projetos para a exploração do petróleo descoberto no Golfo da Guiné. Por estar cercado pelo mar, o peixe torna-se o principal alimento na cozinha de São Tomé e Príncipe. O país também é um local convidativo para apreciadores de mariscos, como lagostas, polvo, búzio, entre outros. A fertilidade das terras são-tomenses oferece uma abundância de vegetais e frutos que acompanham os variados pratos. A banana é um fruto bastante popular em São Tomé e Príncipe e é confeccionada de várias formas, cozida, frita ou assada. O calulu, prato tradicional que se assemelha a uma sopa com peixe seco ou carne, é servido acompanhado de purê de banana ou de arroz cozido. As cozinhas de Portugal e de Cabo Verde influenciam a gastronomia são-tomense. O cacau de São Tomé é, na opinião de muitos, o melhor do mundo. Desde o século XVI, uma peça de teatro, o Tilole, é encenada na ilha de São Tomé e Príncipe. A apresentação desta peça dura quase 4 horas. Ela faz parte de uma obra atribuída ao poeta cego português Baltazar Dias e se chama A Tragédia do Marquês de Mantua e do Imperador Carlos Magno. A peça põe em cena um processo onde a justiça é feita tanto para ricos como também para pobres. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, reconheceu a Ilha do Príncipe como reserva mundial de biosfera. Com pouco mais de 140 km², só esta ilha abriga mais de 40 espécies endêmicas, ou seja, que só existem nesta localização. Fazer a Rota Sul, que percorre as melhores praias da ilha, ou a Rota Norte-Centro, que visita a cascata de São Nicolau e algumas roças, como a famosa roça Agostinho Neto, é uma das melhores maneiras de conhecer, visitar e turistar dentro da ilha de São Tomé. Na capital destacam-se atrações como o Palácio Presidencial, o Museu Nacional, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição e a Sé. Uma visita ao Mercado Antigo é outra opção de passeio em São Tomé. Ir a pé do Bom Sucesso até a Lagoa Amélia e descobrir o Parque Natural Obo, onde fica o Pico Cão Grande, também vale a pena. O parque é conhecido internacionalmente pela sua biodiversidade, pois integra áreas da floresta, montanha, mangues e savana. O Ilhéu das Rolas é outra das pérolas do arquipélago, com paisagens deslumbrantes, praias de sonho e um dos mais belos marcadores equatoriais do mundo. Esta é quase uma visita obrigatória que você deve fazer quando passear por São Tomé. A Ilha do Príncipe possui praias paradisíacas e vegetação exuberante, e o Ilhéu Bombom é um ótimo local para relaxar e observar a natureza. Também é um lugar privilegiado para praticar mergulho ou pescar. Ainda no Príncipe, vale a pena visitar a sua capital, Santo Antônio e Ribeira Izé, o primeiro assentamento da ilha, onde se encontram as ruínas de um centenário porto, construído pelos portugueses. Socopé e deixa são alguns dos ritmos musicais tradicionais no arquipélago. Felipe Santo, Camilo Domingos e o dueto Calema são alguns artistas são-tomenses populares. Entre as várias formas de expressão cultural no arquipélago,
distinguem-se as danças tradicionais. A dança Congo é a mais popular entre a população local. As seleções masculina e feminina de futebol de São Tomé e Príncipe nunca disputaram uma Copa do Mundo ou Copa Africana de Nações. O país também nunca conquistou um título no futebol. O Campeonato São Tomense de Futebol é a principal divisão da modalidade masculina no país. O Sporting Praia Cruz é o maior campeão nacional, com 8 conquistas. O Vitória Futebol Clube vem na sequência com 5 títulos. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre São Tomé e Príncipe. Nos acompanhe nas redes sociais e fique dentro das novidades do PDL e também deixe seu feedback e sugestões sobre as nossas produções por lá. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta nossa página no Facebook, confira os nossos textos na página do Medium, siga a gente no Instagram e também ouça esse e outros podcasts da casa nas plataformas de áudio digitais como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outras. É só buscar por Ponta de Lança Podcasts que você provavelmente vai nos encontrar. Em nome de toda a equipe do Ponta de Lança, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço pela sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente. Também recordo a você que Ponta de Lança é paixão por ousar. Até mais. Tchau. Atelhana na porta-fé, atelhana na porta-fé, a fé por isso passa.